Caralho, gente. Roberta, E... tá dando para ver agora? Ela tá ouvindo? Oi, Tá Magna. ouvindo? Eu não. Oi. Não, ainda não tá aparecendo. Acho que agora. Acho que agora sim. Agora acho que deu. Deu certo? Eita! Ei, tá tudo certo. Vamos ver o que vai Isso, acho que agora acontecer. vamos. É, O Flávio tá esperando o Júlio entrar. Não sei por quê. a gente pode. É para aguardar um pouquinho, então, o Flávio, ou a gente pode aqui começar? Ele tá falando, agora sim. Eu não sei se pode começar, porque ele estava esperando o Júlio. Não sei, não entendi. O Júlio para continuar a conversa. Entendi, deixa eu conversar com Ah, ele. Você tá perguntando? tô. Já, então tá. Não tô. Ah, acho que sim. Pode esperar. Aí ele falou, pode esperar, tá Não, vendo? pera, pode esperar. Ops, não tô entendendo. Não, pode ir. Será? Não, eu entendi que a gente pode ir. Pode? Então Tá. tá. Beleza. Oi, Então pessoal. beleza. Boa Boa noite, noite. gente. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Eu e Magna somos principiantes em live. Mas vai dar certo, vai dar Nós certo. fizemos Sorte de vários testes principiante. aí hoje mais cedo. Demoramos, chegamos à conclusão que não sei se a gente dá para ser influencer, mas Não, não dá. a gente, inicialmente, então, eu gostaria de agradecer o convite da ProEx, né, da UFSJ. Muito obrigada, em especial aí o Flávio, pelo convite, pelo apoio, parabenizar o UFSJ por todas as iniciativas, né, todas
as ações que estão sendo realizadas neste momento, e acho que essa oportunidade da live é muito bacana, além de poder trazer informações, trocar ideias nesse bate-papo. Acho que da gente sair um pouco, pelo menos aqui, né, virtualmente, dessa loucura que é ficar, loucura necessária que é ficar dentro de casa, né? Isso mesmo, eu quero agradecer também a Roberta, que fez o convite, né? É um desafio, viu, essa live, mas a gente tem que sair da zona de conforto nessa hora para contribuir de alguma forma. Mas, na verdade, eu acho que a contribuição maior também é para a gente, porque hoje eu passei a minha tarde distraindo na história de conexão, Instagram, fazer uma live e tudo mais, né? Mas é Exato. isso, acho ótimo, uma iniciativa ótima, e eu acho que vai ser muito bom para todos nós discutir, né, um assunto que está tão em evidência e que é de preocupação, né? Sobretudo para todos nós que estamos na área da saúde, que, além de tudo, temos como compromisso compartilhar conhecimentos, né? E a gente já tem escutado muito que uma das grandes armas nessa pandemia é a informação. Então vamos lá, né? Para ver se a gente consegue, né, melhorar um pouco os nossos conhecimentos a partir de discussões que serão geradas agora nesse momento. Seguinte, eu vou começar, Roberta, Vai lá. puxando um pouquinho para uma coisa que eu gostaria de falar, assim, com relação a testes diagnósticos, né? Nós hoje vamos conversar sobre testes diagnósticos, intervenções em saúde coletiva. E para essa parte de diagnóstico, a primeira coisa, não só para o diagnóstico, a primeira coisa que eu quero conversar é sobre as informações. Tudo que a gente for falar aqui nesse momento é passível de mudança, pode ser que até durante a nossa live aqui, porque é tudo muito novo, né? Então, assim, a gente tem se deparado com informações que atualizadas a todo momento, o que para mim, eu considero de uma felicidade enorme, porque significa que tem um avanço, está conseguindo, né, buscar aí, os conhecimentos que vão fazer cessar essa situação que a gente está. Então, quando eu começar a falar alguma coisa, responder, né, as coisas que a gente for conversar sobre Covid-19, é o que está valendo para hoje, para agora. Pode ser que as coisas tenham modificações, né? Com certeza. Acho que é bacana a gente, né, essa questão da informação é muito legal, e esse resgate, né, da importância da pesquisa científica. Então, nunca se houve uma corrida tão frenética, né, em termos de pesquisa científica igual existe agora. Então, enfim, para a curiosidade, para vocês terem ideia, depois da descoberta do vírus da influenza H1N1, o primeiro artigo científico foi sair após 3 meses. Então, em menos de uma semana, já tinham mais de 100 artigos sobre a Covid-19 no PubMed. Então, hoje, se a gente coloca apenas a palavra, né, Covid-19 no PubMed, nós temos 1.139 artigos, confirmando aqui que eu tinha exatamente 1.930 artigos científicos. Então, é uma loucura, né, o que essa nova pandemia tem causado em várias questões, mas em termos da pesquisa científica, literalmente sendo chamada de uma corrida
completamente frenética nesse sentido, né? Pois é, e dentro disso tudo aí a gente vê a importância das pesquisas brasileiras, né? Vale ressaltar aqui que foi sequenciado já o genoma do vírus, né? Do novo coronavírus, por uma equipe que tem uma parceria Brasil, né? E também Estados Unidos e acho que Inglaterra, se eu não estiver enganada, onde foi possível já sequenciar o vírus. Então, assim, o que isso traz de importância, esse sequenciamento? É a partir daí que são encontrados os alvos que servirão de pesquisa de desenvolvimento dos testes para que sejam feitos os testes diagnósticos, né? Se a gente for pensar nessa parte do genoma, só de curiosidade, né? O que aconteceu com o novo coronavírus? Ele, em dezembro, surgiram os primeiros casos, né, na China, a gente já sabe disso. No dia 10 de janeiro, o chinês já tinha sequenciado o genoma do vírus. E no final de janeiro já tinha teste molecular muito específico, né, para dar o diagnóstico. A partir daí, os testes sorológicos, os testes, outros tipos de teste, pesquisa antígeno-anticorpo também já foram desenvolvidos numa velocidade. Se a gente comparar com o que aconteceu com o HIV, ele foi sequenciado e testes para detecção de antígeno-anticorpo só conseguiram ser liberados um ano depois, né? Então, isso mostra, reflete mais uma vez a intensidade, né, das pesquisas, a velocidade com resultado, né, independente aí, de recursos, né? A gente pode falar um pouco disso. Eu Pessoal, queria... Oi. pode falar, Magda, desculpa. Não, pode perguntar. Será que as pessoas Não, estão já percebendo? É, na, ver- na verdade, pessoal, o que a gente tem, a gente queria, na verdade, que vocês fossem fazendo as perguntas, tá? De vocês, que a gente, então nós abrimos aqui um pouco com uma fala geral, né, da importância da informação na tomada de decisão em saúde, agora mais ainda, né, mostrando-se absurdamente necessária. Então, a gente gostaria que vocês trouxessem as perguntas de vocês, podem ir escrevendo aí, porque acho que a ideia, né, é que seja algo de um bate-papo, informal, então vocês que estão aqui tragam, por favor, as dúvidas, as perguntas, questionamentos, enfim, de vocês, tá certo? Se não fizerem, nós vamos começar a falar, né, Roberta? Não é problema. A gente fala, 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 fala. Exato. Se não aparecerem A gente fala, se perguntas, mesmo. nós vamos falando e falando. Enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre o vírus para ver se alguém fica animado. Seguinte. Ah lá, Maia, tá vendo aqui assim. Eu acho bacana como tem se produzido informação, mas gostaria que vocês falassem de como está chegando a população com lá estudos da cloroquina. É o Ricardo, nosso aluno aí. Esse boom da cloroquina, então, enfim, como acho que, né, a grande maioria sabe, cloroquina a cloroquina, a hidroxicloroquina, já são medicamentos aprovados pela Anvisa, utilizados no Brasil com indicação de tratamento da malária e de artrite reumatoide, lúpus, né, eritematoso. Então, essas são as indicações principais desse medicamento.
e alguns testes, inicialmente, é claro, na China, começaram a mostrar possíveis efeitos desse medicamento. Depois a máquina completa, mas o que acontece é que o boom de informação, se por um lado ele é absurdamente importante, mas também o que as pessoas fazem com esse boom de informação também é muito importante e às vezes perigoso, que foi, em parte, o que aconteceu com a cloroquina. Dos estudos que eu li, que eu consegui ter acesso na íntegra, nenhum deles tem, de fato, uma robustez metodológica necessária, né, para que, de fato, tenha a comprovação do efeito desses medicamentos. Na redução de óbito, principalmente, na redução de óbito, nenhum. Alguns, em particular, um mostrou que indivíduos que usavam, né, a cloroquina teve uma redução das internações. Entretanto, vale ressaltar que este estudo é um estudo com um número pequeno, né, de pacientes. O primeiro estudo chinês também, né, é um estudo bem pequeno. Os grupos controle e tratado, eles se diferenciavam de forma importante em relação a outros fatores. Então, nesse caso aí, né, os chamados fatores confundidores. Então, nesse sentido, metodologicamente muito fracos para que, de fato, passasse a usar. E o mais importante é que não se tem informação da segurança, né? Esses estudos não permitem informação de segurança para esses pacientes, uma vez que eles estão num quadro completamente atípico, né, em termos de saúde, e também não tem informação correta de dose. Então, fazendo toda essa busca de informações, então, recentemente, houve uma publicação, né, pelo governo, que, de fato, agora a cloroquina e a hidroxicloroquina poderá ser utilizada, mas tem uma série de critérios em pacientes graves, internados por determinada quantidade de tempo, com determinada dose, para que também a gente possa agregar informações em relação a isso, né? Então, essas informações desviadas foram graves, no sentido que as farmácias, drogarias começaram a vender esse medicamento de forma desenfreada, porque a busca foi desenfreada, o que acabou gerando um comprometimento do tratamento, de fato, de pessoas que precisam desse medicamento. Então, todo mundo gostaria que esse medicamento fosse efetivo. Entretanto, né, mais estudos, e que, é claro, vão começar a acontecer com metodologias mais robustas em diversos países. É claro, com certeza esses resultados virão rápido, não serão demorados, mas para que, de fato, a gente possa ter clareza. Magda, se você quiser acrescentar. E aí, Ricardo, que fez a pergunta, por favor, sinta-se à vontade para ver se a gente, de fato, respondeu, se ficou claro, se não ficou claro. É isso, é tudo muito novo, né, Roberta? Pode ser promissor, mas ainda tem muito a ser investigado, né, para saber qual vai ser a verdadeira utilização, né, da medicação. Enfim, continuamos na torcida por um tratamento, porque, de fato, algo específico não está disponível ainda, né? Tem uma pergunta para você, Roberta. Diante dos casos individuais, qual a sua expectativa em relação ao Covid-19 na cidade? Não está aparecendo. Ah, não, nossa, peraí, tá? Eu tenho que vir aqui. Aí. Rola ele aí. Peraí. Achou a pergunta? É do Ângelo. Ah, tá. Enfim. Tá. Ó, a expectativa é temerosa conforme para o
o Brasil inteiro, né? Eu acho que nesse momento, dada a pergunta aí do Ângelo, é importante a gente fazer um parêntese aqui, e aí depois acho que a Magna pode, né, fazer um link com a coisa Falar, né? dos testes, que é essa grande, né, essa grande questão relacionada à nossa capacidade de testagem, né? Porque já tem umas 3 semanas, enfim, eu vendo algumas reportagens e até o pessoal conhecido perguntando, eu tô com sintomas, e aí eu procurei serviço de saúde e não tinham testes para ser realizados, enfim, como se faz, e assim. Então, a gente tem que pensar que, enfim, lá naquele momento houve uma mudança, né, de postura do Ministério da Saúde devido a uma mudança da realidade da transmissibilidade da doença, né, do vírus. Então, quando se tem já uma pandemia, né, uma epidemia não mais contida, relacionada a casos só de resultados de casos importados, então quando já se tem, né, local, disseminada, sustentada, a estratégia muda. Mas a estratégia muda também frente a um fator econômico da incapacidade real do Brasil de comprar, e não só do Brasil, de comprar testes para a população inteira. Então, nesse caso, quando já a transmissão já é sustentada, indica-se, né, dado que você não tem uma testagem em grande massa possível, a fazer apenas nos casos graves. Então, nesse sentido, a gente passou a ter a informação de casos graves. Então, os casos confirmados hoje no Brasil são de casos graves, né? Então, o que acontece? Do ponto de vista da conduta da gente, por exemplo, né? Se eu tenho sintoma, é claro que hoje o ideal é que todo mundo fique em casa. Mas, nesse momento, todo mundo que tem um ameaço de gripe é considerado, né? E nem é gripe, mas que tenha qualquer sintoma, ou febre, ou coriza, o aconselhado é fique em casa por pelo menos 14 dias. Por quê? Porque, nesse caso, essas pessoas já são consideradas casos suspeitos. Nem necessidade, enfim, então nem vem ao caso, muitos nem são notificados. Então, não é à toa, e às vezes acaba gerando ainda algumas informações de casos suspeitos, e essa informação também não é muito adequada, tanto é que o Ministério da Saúde nem divulga mais, né, informações de casos suspeitos, uma vez que agora, de fato, a gente só tem informação mais ou menos, enfim, bacana, de caso grave ou de... Certo? Então, é isso que é o que a gente tem. Então, muitas das vezes, algumas cidades falam aqui, o pessoal, por exemplo, de Três Pontas, de onde eu venho, fala, não, aqui não tem caso. Acho muito difícil, de fato, não tem caso, né? A questão é que não tem capacidade para a gente testar, né? Então, os casos, eles são em um número muito maior do que é o apresentado, né? E Divinópolis, eu, né, com certeza acredito não será diferente. Os números vão crescer exponencialmente, principalmente agora que chegarão diversos kits, né? Saíram agora, São Paulo, por exemplo, hoje já recebeu. Então, o número de casos confirmados, de fato, vai subir de uma forma absurda. Então, para ter ideia, em Nova York, né, tinham 2.000 casos confirmados, depois, né, que liberaram um recurso absurdo para a compra de testes, pulou para 25.000. Né? Então, essa capacidade ainda pequena de testes, isso deixa muito um pouco no escuro.
E aí, só para falar um pouco, o pessoal pergunta, mas a taxa de letalidade no Brasil está muito alta, 3,5 aí, está muito alta, está muito alta. Então, na verdade, essa taxa de letalidade agora, ela é muito complicada de ser interpretada. Ela tem que ser interpretada com muitíssima cautela, porque muito, com certeza, ela está superestimada. Uma vez que a taxa de letalidade, ela é calculada por número de óbitos por Covid-19, dividido por doentes, né, por Covid-19. Então, se o seu denominador, ele está subestimado, logo, a taxa de letalidade está superestimada. Né? Então, a gente tem algumas coisas para ser interpretadas com cautela. Né? Daí a importância dessa realização desses testes. Embora a conduta ao nível individual, ela não muda muito. Né? Exatamente. E o que vai acontecer com relação a esses testes? Desde o início dos testes diagnósticos para a Covid, começou com biologia molecular. A gente já sabe que biologia molecular, PCR, os insumos são muito caros, que a Roberta estava falando, que começou a testar, depois teve que restringir para os pacientes graves, né? Muito bem. O que aconteceu agora? Agora, o teste clássico de PCR, né, que é a RT-PCR, que é de transcriptase reversa, que o vírus é de RNA, a gente, não é só esse teste. Agora vai aumentar muito o número de casos. Por quê? Porque além do teste molecular, os testes sorológicos, testes rápidos, esses que estão chegando, que a Roberta acabou de falar, eles têm um custo menor, né? O resultado é rápido, é coisa de 20, 30 minutos para dar um resultado. E aí sim, ele vai estar disponível não só para pacientes graves, mas para os pacientes de uma maneira geral, né? Aqueles que estão na fila, por exemplo, né? de suspeitos. E com isso, nós vamos assustar com o número, né? Tudo vai ter que ser recalculado, taxa de letalidade, nós vamos assustar com o número de pessoas positivas agora, né? Esses testes sorológicos, eles são baseados, então, na detecção de anticorpo, tem de antígeno também, mas o de antígeno não é muito utilizado. O que está chegando no Brasil, que está sendo aprovado, tem hoje já em torno de 17 testes. Na semana passada, 8 testes foram aprovados. Esses testes que estão chegando agora, então, testes rápidos para detecção de IgG e IgM, o que eles fazem? Eles detectam, então, o paciente, né, detectam o anticorpo, e aí esse paciente que, às vezes, entrou em contato com o vírus, mas não teve nada, assintomáticos, vai dar positivo. Né? Então, com isso, nós vamos ter um aumento muito grande do número de pessoas que testam positivo, né? O que tem se usado, que testam positivo, mas que não necessariamente desenvolve a doença, entre os assintomáticos também. Então, isso aí vai gerar também um certo, como é que eu vou dizer, um certo pavor na hora que vê, né, o aumento gigantesco, mas na verdade já é alto, não está definido ainda por causa de a demanda muito grande, não consegue fazer esses testes. O que acontece até essa semana, que é essa semana que estão sendo distribuídos esses novos testes que eu estou falando. Um teste de RT-PCR, né? Que é coletado lá com suave nasal, suave de orofaringe desses pacientes, eles são feitos na rede privada, né? Eles saem em até 6 dias úteis e o valor do teste particular, R$ 298. Os planos de saúde estão pagando, né? Estão cobrindo esses testes. Ok, na rede pública, como que está acontecendo? Isso é feito nos 27 laboratórios centrais, os LACENS, mas os 3 laboratórios de referência do Brasil. Adolfo Lutz, em São Paulo, Oswaldo Cruz, no Rio, e Evandro Chagas, no Pará.
Só que, apesar de ter 27 LACENS mais o de referência, ainda assim, né, em função da demanda, não dá conta. Então, de fazer, porque é uma técnica também mais trabalhosa. Agora que está sendo liberado testes, né, lá, e que levam um tempo um tempo menor para sair, 5 minutos a 45 minutos. Então, de uma maneira geral, isso no mundo todo, com essa otimização dos testes e disponibilização desses testes, vai aumentar muito o número de pessoas positivas, né, testando positivas para o vírus, para o novo coronavírus, em todo o mundo. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. Magna, eu estou vendo aqui algumas perguntas específicas aqui de teste, A e aí eu acho diferença, que você assim, pode. Aqui, então me aí, perguntaram aqui, sim, vamos ver se a gente vai respondendo aqui todos. bom, Só tá aqui que eu vou escrito dar assim, uma olhada aqui na Magna, coisa dos testes aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. você poderia explicar a diferença do teste RT-PCR e teste sorológico? É Isso, isso? Tá vendo aí? Bom, como eu isso, aham. disse, o teste RT-PCR, ele é um teste de abordagem molecular em que é investigado no teste, né, a presença de 3 genes. O gene E, que é o gene do envelope do vírus, o gene N, que é do núcleo capsídeo, e um gene que é específico, é de uma polimerase viral. Esse é um gene que é mais específico aí do novo coronavírus. Bom, novo coronavírus, quando a gente fala que ele é novo coronavírus? Sim, é por assim, uma espécie, né, diferente. Existem muitos coronavírus, muitos. Eles são divididos em quatro subgrupos: alfa, beta, nossa, tem um panelaço aqui, alfa, beta, delta e gama. Sendo que desses grupos, o alfa e o beta estão envolvidos os 7 tipos de coronavírus que são capazes de causar a doença no ser humano, né? O último é esse, o SARS-CoV-2, né? Que é o que está sendo responsável por essa pandemia. Então, esse vírus ele foi sequenciado e foi verificado, então, os alvos que seriam de pesquisa para poder identificar esse vírus numa reação em cadeia da polimerase, que são esses 3 genes que eu estou falando. Então, como é que acontece isso? Recebe uma amostra, né, coletada de nasofaringe, orofaringe, que é o local onde tem maior probabilidade de encontrar o vírus inicialmente, porque nesses locais tem células receptoras que estão relacionadas lá com a enzima conversora da angiotensina 2. São os locais que mais tem, por isso essa amostra é escolhida. Tem menos um pouco nas células do pulmão, nas células epiteliais alveolares, mas ainda assim, escarro é uma amostra que pode ser utilizada também. E a partir daí, essas amostras são submetidas a procedimentos de extração do material genético do vírus e, em seguida, ao todo o procedimento de reação em cadeia da polimerase. Quanto tempo demora esse teste? Mais ou menos 6 horas. Extração e todo o procedimento, né, de execução da técnica de PCR. São 6 horas, mas tanto a rede pública quanto a rede privada pede pelo menos 6 dias úteis. Por que isso? Não é pela técnica, é pela demanda, tá? Esse teste, ele é altamente específico. Eu estou procurando genoma, eu estou procurando parte do material genético que faz parte ali do genoma do vírus. Ok. E o teste sorológico? O que faz o teste sorológico? O teste sorológico tem de 2 formas. Tem o teste que vai investigar a produção de anticorpos,
IgG e IgM, né? Então, o organismo humano vai entrar em contato com o vírus, e aí começa toda uma curva, né? Inicialmente, os antígenos, que é a presença do vírus, que tem um pico, né? A partir até aí o quarto, o quinto dia, a partir daí esse pico já não é tão elevado, e a partir do nono, oitavo, nono dia, começa a produção de anticorpos. E aí, a técnica sorológica, ela é baseada exatamente em detectar a presença de IgG e IgM. Agora, esse teste de anticorpos sorológico para produção, para investigação de anticorpos, ela deve ser feita a partir do sexto dia. Por que a partir do sexto dia? Porque é a partir daí que vai ter uma quantidade detectável de anticorpos por essas metodologias. Tá certo? Então, é reação, né? Antígeno-anticorpo. O que tem já disponível, tem metodologia ensaio imunoenzimático, que demora um pouco mais, não tem sido utilizado, e tem essa nova abordagem que está chegando no Brasil, que é o teste imunocromatográfico, famoso teste rápido, que nós já conhecemos para dengue, para zika, para HIV, que é feito, né, em sangue total, soroplasma, e com um resultado muito rápido, 10 a 30 minutos, depende do fabricante, porque são muitos. Então, essa é basicamente a diferença, né? Com relação à aplicação desses testes, quando é que esses testes devem ser empregados? O teste sorológico, ele vai ser empregado para uma triagem, né, do paciente assintomático e para aqueles pacientes, mas ele já saiu ele já tá melhorando, por assim dizer, da doença. Então, ele é convalescente, né? Nessa parte, quando o paciente já está aí a partir do nono, 10º dia de infecção, que tem essa produção grande de anticorpos, esse teste é importante porque a detecção do antígeno, que é a busca do vírus, que é o que faz o RT-PCR, a carga viral já é baixa. Então, existe uma chance de dar um resultado aí falso negativo para a doença. Mas é em função da curva, né, clássica. E a Magda? Ei, a Magda saiu aqui, pessoal. Espera aí que eu vou chamá-la aqui novamente. É, pessoal, enquanto a Magna não. Daqui a pouco eu vou monitorando aqui, né? Ela deve ter caído a rede. E eu tenho algumas perguntas aqui que são um pouco próximas em relação à coisa, né, da propagação, né, da nossa curva, que estudos têm mostrado, né, que ela pode ser diferente devido ao clima, à população do Brasil, e também tem uma pergunta sobre, né, o impacto da medida de isolamento social e distanciamento social, ou, enfim, né, a quarentena, podemos assim dizer, coloca em parênteses que a rigor, né, nem todos os estados de fato decretaram quarentena, em relação à coisa da propagação do vírus ser diferente aqui no Brasil devido ao nosso clima, isso não dá ainda para ter certeza, né? É o que os estudiosos falam, uma vez que é um clichê, mas a gente conhece pouco, nós não conhecemos, né, a história natural dessa nova doença, mas o que parece que não parece haver muito efeito, uma vez que a transmissibilidade está ocorrendo.
né? Então, alguns de vocês talvez já tenham lido a coisa do R0, né? Que é aí um índice que fala o quanto, né, em geral, uma pessoa transmite o vírus para outra pessoa, que, né, a estimativa é que né, SARS-CoV-2, que é o do Covid-19, é cerca de 2,3, 2,7, e isso parece estar ocorrendo aqui no Brasil também. Né? De novo, ainda não se dá para ter certeza, uma vez que a gente não sabe também a quantidade de pessoas que de fato têm a doença. Mas, pelas estimativas, essa coisa do clima parece não haver um impacto ainda neste momento. De novo, porque o vírus está sendo transmitido e a gente vê com os números subindo a cada dia. Né? Em relação à população, então, tem diversas questões relacionadas à população. Uma delas é a faixa etária, agrupamentos, né, sociais. O Brasil tem a pirâmide etária, né, diferente dos países da Europa, né? Nós somos, assim, né, um país mais jovem. Mesmo assim, a proporção de idosos no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? Então, nós teremos um impacto importante também. Né? Em relação também a outras características relacionadas a populações, aglomerações, né? Nós temos desigualdades sociais maiores do que outros países, né? Também tem, né, desigualdade social, e se a gente vê, né, um artigo super recente que foi, né, publicado agora, que causou alarme, né, no mundo inteiro, que são estimativas de mais óbitos do que mais pessoas infectadas do que a peste negra. Parênteses, porque é claro, a população lá naquela época era muito menor, né? Estou falando em números absolutos, é claro. Então, mostra-se claramente a diferença, né, de predições de números de infectados e de número de mortes de acordo com a renda. Né? E então, aquela coisa, né, de determinantes sociais ser a causa das causas também não seria diferente aqui no Covid-19, que é gritante o tanto que a contaminação e principalmente o óbito é maior em países de baixa renda. Agora, em relação ao impacto, né, da efetividade da quarentena, o que se mostra é que levaria cerca de pelo menos 15 dias para você começar a ver impactos dessa quarentena. Só que é importante lembrar que as formas de isolamento social dos países, ela é muito diferente. Né? Então, a China foi um isolamento absurdo logo no começo, depois alguns países da Europa mais precoce, outros mais tardiamente, e a forma de isolamento, não apenas relacionada ao tempo, o rigor do isolamento também é diferente. E isso, né, inclusive é citado no artigo do Imperial College, não é levado em consideração para o impacto, né, dessas medidas de distanciamento e isolamento social. Então, não se sabe muito, mas em média, né, parece pelo menos uns 15 dias. E aí, tem alguns trabalhos, e aí todo mundo fica super feliz, mostrando que isso parece já ter havido um certo impacto em São Paulo, mas é complicado também dizer de novo, né, os casos, né, as nossas notificações, os nossos números ainda são muito ruins, né, infelizmente. Só um minutinho, pessoal, por favor, que eu vou tentar colocar a máquina aqui de novo.
Oi, voltei. Eita! Eu tava aqui o tempo inteiro, excluída. Deve ter acontecido alguma coisa. Ei, Agora ver se pronto! parou. Pronto, pronto. Resolvido, resolvido. Então, É, pronto. A Magna voltou. já estou aqui. Caso tenha pergunta, pode fazer. Mas, Roberta, era isso mesmo que você estava falando. Uma coisa que estava conversando e vendo, a questão do isolamento, depois que o paciente já começa a melhorar os sintomas, né? Porque o que é falado, né? O que tem mostrado aí a infecção? O paciente que tem sintomas, ele começa com todo aqueles sintomas que são relatados e ele pode, lá pelo oitavo, nono dia, começar até a pneumonia, né? Alguns não, outros evoluem para a pneumonia. Aí o que tem sido falado com relação a essas pessoas ficarem em casa? Porque mesmo quando a pessoa já tem remissão dos sintomas, ela não evolui para a pneumonia, ela tem remissão dos sintomas que ela estava tendo, ela continua sendo uma pessoa que pode transmitir o vírus, né? E isso é extremamente importante. O vírus, ele é de alta transmissibilidade. Então, a pessoa que melhorou, ela ainda assim precisa manter a sua quarentena para impedir, né, que ela seja, então, agora um motivo de transmissão, né, do vírus. Roberta, comenta sobre a importância do SUS, por favor. Ah, Agora então, é eu vi bom, aqui ficou o bom. Diego acho que fez essas duas perguntas. Primeiro, ele foi bem específico em relação à comparação com os Estados Unidos. Então, só para lembrar, algo que é fundamental é entender que muitas das vezes as pessoas acham que o sistema de saúde norte-americano é tudo de bom, né? E o nosso é algo horrível. Então, só para resgatar, nós, né, com todas as nossas deficiências, enfim, nós temos, né, um sistema público de saúde que vai pelo princípio da universalidade. Ou seja, o Estado tem uma importância na saúde, né, da população. Nos Estados Unidos, não, né? Basicamente, todo o sistema é privado, algumas pessoas têm acesso à saúde, alguns grupos, né, por alguns planos de saúde, pagos aí pelo governo, mas o que acontece é que 80% da população fica nesse meio aí que fica descoberta. Então, o que resta é esse 80% pagar um plano de saúde, e que é caríssimo. Então, para vocês terem ideia, eu conversando com uma amiga que está morando nos Estados Unidos, é tão grave assim a situação que as pessoas não buscavam o serviço de saúde nos Estados Unidos, não estavam buscando o serviço de saúde nos Estados Unidos por medo de ir ao serviço e depois chegar uma conta extraordinária na casa. Porque assim, você vai ao serviço, você é atendido, você muitas das vezes tem uma resolutividade, entretanto, depois você recebe uma conta absurdamente é, louca na sua casa. Então, as pessoas ficam com receio de procurar. E aí, você imagina, né? Vocês imaginam a gravidade disso. Né? Mas, enfim, os Estados Unidos é muito rico, agora vai resolver o problema. É claro, né, que do ponto de vista de ter mais dinheiro, algumas coisas é mais fácil você organizar. Né? Então, por exemplo, a capacidade de compra mesmo, de testes nos Estados Unidos, ela é do ponto de vista mais fácil do que a nossa. Mas
Então, nessa hora, né, a gente dá importância à ciência, a gente dá importância ao sistema público de saúde, né? Então, de certa forma, a gente precisa dar mais valor ainda às instituições públicas, né, no Brasil, Sim. universidade pública, sistema público de saúde, porque aos trancos e barrancos, né, é este sistema que vai dar conta da pandemia, não a saúde suplementar. É claro, ela entra conforme a gente sabe, como complementar, ela é importante, mas quem de fato vai dar conta, quem vai receber o maior número de pessoas, o recurso, tudo é do sistema público, né? Se não tiver sistema público, com certeza, eu acho que a gente podia estar em casa, de fato, chorando, nem, enfim, ó, entregue, entregue para Deus, porque a coisa realmente ia estar completamente insana. Roberta, e Ah, assim, aqui uma coisa que a gente deve chamar atenção também é que com relação às metodologias, né, de diagnóstico, é a mesma que está sendo utilizada, serviço público e sistema privado. Então, é, e com a mesma demora em função da demanda. Então, por aí a gente pode realmente é, pensar, né, dessa forma na valorização do serviço público, porque se não tivesse, realmente a gente não saberia o que fazer diante dessa situação toda. é, No- é, deixa eu ver aqui. Você já falou sobre cloroquina, né? Sobre o trabalho da cloroquina. Alguém perguntou de novo. Magna, por quanto tempo é passível de transmissão? Sendo assim, é necessário fazer o exame novamente naqueles casos que foram Acho, positivos? acho que tinha também uma Ó, pergunta ali, o Magda, em relação à coisa do ah, teste, sobre a realização, né, dos testes, desenvolvimento dos testes nas universidades. Acho que foi a sim, Jaque que comentou. perguntando se tem alguma coisa. É, com relação às universidades, né, o que eu, pelo menos, estou tendo de informação? É, ela será, existe, pelo menos aqui em Minas Gerais, está acontecendo uma força-tarefa, por assim dizer, para desafogar o número de exames que estão sendo solicitados. As universidades estão sendo convidadas, universidades, laboratórios, né, que tem um pouco mais de condições, né, estão sendo convidados a fazer o teste. O Ministério entraria com os insumos e teria que ter, então, equipamentos para a realização da RT-PCR, recursos humanos. Muito bem. Alguns laboratórios que têm a condição estão fazendo essa parceria, outros não. E por que outros não? Qual que seria um pré-requisito para entrar em parceria nisso? É ter condições de trabalhar de forma segura. E trabalhar de forma segura passa por ter um laboratório que atenda às normas de biossegurança de nível 3, em função da alto potencial de transmissibilidade do vírus. Então, assim, com relação às universidades públicas, né, o que eu estou sabendo é dessa parceria, mas para realizar os exames com a metodologia já existente. Sei que daqui a pouco seremos convidados, né, a buscar pesquisas para buscar novos métodos, mas no momento eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação de que esses serviços estão sendo convidados a fazer exames, né? Recebendo os insumos para fazer os exames,
mas com a mesma metodologia, não desenvolvendo uma nova metodologia. As metodologias que estão chegando, né, estão vindo, por exemplo, o sorológico, né, detecção de antígeno e anticorpos, os testes rápidos, eles estão vindo de fora, né, estão vindo da China. Com certeza alguns serão desenvolvidos aqui no Brasil, mas por enquanto eles estão vindo da China. Outras metodologias baseadas em abordagem molecular estão desenvolvidas por grandes empresas, né? Pelo menos 3 aí estão desenvolvendo equipamentos que permitem fazer a detecção molecular do vírus em cima dos 3 alvos, né? Dos genes alvos que eu falei, mas com um tempo muito menor, né? De realização, enquanto a RT-PCR clássica demanda aí um período de 6 horas, esse vai fazer, tem um que foi lançado 2, 3 dias aí, que faz em 5 minutos, né? E o próprio equipamento coleta secreção oro e nasofaríngea, coleta e a própria máquina já faz extração do DNA e já processa todo o exame e libera o resultado rápido, confiável, né? Será que era isso que eu estava perguntando? Acredito que sim. Mas nós temos várias aqui, pessoal. Eu não acredito que a gente não vai conseguir responder tudo, mas o pessoal também tem perguntado aqui, não é para a gente esquecer de falar da perspectiva do tratamento. Então, assim, eu acho que isso a gente reforça, basicamente, nós temos em relação a tratamento polarizados aí em duas classes. Então, testes com hidroxicloroquina e cloroquina, e alguns testes com alguns antirretrovirais, enfim, né, tratamentos para HIV, né, estudos realizados na China e também na Coreia do Sul. Ainda não se tem resultados de estudos que tenham metodologias adequadas do ponto de vista do que é uma metodologia adequada necessária para ensaios clínicos que têm por objetivo aí apresentar resultados de segurança e resultados de eficácia, né? Acredito e torço para que nós tenhamos, né? Torço também para que não comece desvios, né, em relação a conflitos de interesse, né, de indústria farmacêutica, para a gente não voltar, né, ao que a gente viu com o tratamento para HIV, que foi, né, na África, aquela coisa horrorosa que nós vimos. Então, espero que não tenha nenhuma interesse, enfim, absurdo aí de indústria farmacêutica. A gente sempre tem que ver com bons olhos, mas também ver com muita cautela. Torcemos, né, é claro, para que tenha